Muito prazer, meu nome é Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês alguns conceitos do treinamento e da periodização, algumas palavrinhas que costumam aparecer aí nas conversas e às vezes o pessoal não entende, principalmente quem está começando na academia. E talvez esse vídeo te ajude bastante a você começar a entender como funciona o processo de você planejar e pensar um treinamento, beleza? Não só para você ficar melhor em fazer treinamento, caso seja esse o objetivo, mas também até você seguir os conselhos daquele profissional que está trabalhando com você, para você entender como que funciona. A magia por trás de todo aquele processo de você pensar um treinamento, como melhorar a sua performance. Então eu escrevi aqui pra gente o que seria um exemplo de um dia qualquer na academia, num cenário hipotético, tá bom, de uma pessoa, e eu vou analisando cada um desses elementos, explicar pra vocês o que tem por trás disso, tá? Em primeiro lugar, eu coloquei um exercício aqui. A seleção dos exercícios ela é extremamente importante porque vai depender de alguns princípios. Em primeiro lugar, o objetivo, né, obviamente. Em segundo lugar, o princípio da individualidade. Terceiro, da especificidade. Falando de objetivo, pensando no caso do treinamento de força, vão aparecer de determinadas formas, como por exemplo em esportes tipo powerlift, em que é o esporte mais fechadinho, mais organizadinho, você sabe que você vai competir com 3 exercícios. Então, quanto mais próximo ou quanto mais você treinar esses exercícios, melhor você vai ficar. Então, pensando em agachamento, terra e supino, eles sempre vão aparecer, se não vão aparecer algo extremamente similares a eles. Como por exemplo, supino pegada curta, supino com elástico, agachamento pausado. Isso vai fazer sempre parte do treinamento desse indivíduo, porque o objetivo dele é aumentar aquele exercício principal. E esses exercícios têm que ser parecidos porque eles seguem a lei da especificidade. Então eu fiz um desenho aqui para vocês conseguirem entender mais ou menos. Imagina que o agachamento está aqui no meio. O agachamento pausado, ele estaria aqui nas extremidades, na primeira extremidade, porque ele é parecido, mas é um pouquinho diferente. O agachamento com elástico talvez entraria aqui. Agora, o agachamento frontal ainda é um movimento que você está com o peso aqui em cima, sobe e desce. Então ele é de alguma forma parecido, mas ele não é tão parecido assim. Então eu colocaria ele aqui fora. Pensando em questão de especificidade, quanto mais parecido o exercício, mais a sua força, sua hipertrofia vai transferir a performance de um para o outro. Então nesse caso, você treinar o agachamento pausado é mais específico do que você treinar o agachamento frontal. Isso tem que ser levado em consideração na hora de planejar um treinamento. Como? Aí é assunto para outro vídeo. Mas saibam que isso é extremamente importante e isso faz parte do processo de seleção dos exercícios. Agora, pensando em outros esportes de força também, como o Strongman e o CrossFit, você nem sempre sabe qual evento você vai competir. Então é mais interessante você treinar padrões de movimento. Então, você treinar um padrão de movimento horizontal, vertical, um agachamento, uma puxada. É geralmente o que o pessoal faz. Até um dia para cada exercício é comum. E aí você vai treinar vários exercícios diferentes. Então, às vezes, até mais legal você sempre estar aqui fora do que extremamente específico. Porque, por exemplo, no esporte Strongman, você nunca compete em supino. Não existe evento de supino. Mas existe muito evento onde você tem que empurrar objetos e principalmente sobre a cabeça. E a gente sabe que algumas variações do supino ajudam muito eventos de empurrada sobre a cabeça. Então, ele vai estar sempre aqui assim, embora nunca se especialize. No caso da hipertrofia, a seleção dos exercícios é um pouquinho menos importante. Você pode fazer coisas mais diferentes, mais variadas, e ainda assim ter aqueles ganhos de hipertrofia. O que vai ditar ainda mais, nesse caso, vai ser o princípio da individualidade. O que o seu corpo responde melhor. Às vezes, para a sua técnica de supino, você trabalha muito mais peito do que tríceps, e você quer melhorar tríceps. Então, vale mais a pena para você ganhar hipertrofia fazendo supino pegada curta com elástico, porque trabalha muito mais tríceps e vai te ajudar muito mais. A única forma de você chegar nesse ponto, ter esse conhecimento, é através da experimentação. Nesse ponto é extremamente importante que você sempre tenha em mente a sua experiência, tá bom? Aquilo que você já percebeu que performa melhor, mas para isso você demanda muito tempo e muita experimentação, e o pessoal quer resultado em 1, 2, 3 anos, meu filho, não vai chegar. Para você entender bem o que funciona pro seu corpo, você vai precisar de 5, 10 anos, beleza? Segundo lugar, a experiência de outras pessoas, outros atletas, eu acho essencial você olhar para aquelas pessoas que têm os recordes mundiais e tentar entender o que funciona para elas, o que elas recomendam. Eu acho que isso é muito importante para o nosso esporte também. Em terceiro lugar, as experiências no campo científico. Obviamente, nada vai falar tão bem quanto você colocar um eletrodo no músculo do cara e ver o quanto ele ativou. Então isso também é muito importante ser levado em consideração. Com esses 3 elementos, aí você consegue tentar descobrir aquilo que funciona melhor para o seu corpo, para você trabalhar melhor a hipertrofia. É um pouquinho diferente do treinamento de força, e eu não falo tanto isso aqui no canal, porque também não é tanto meu foco assim. Seguindo aqui nesse que seria esse treininho, em segundo lugar, a gente vai ter 3 séries de 6. É muito legal porque as pessoas até já escrevem 3x6. Por quê? Porque a gente sabe que o volume total está relacionado à quantidade de repetições que você vai fazer naquele exercício. Você pode substituir também a palavrinha pela quantidade de trabalho que você vai fazer por esse exercício. Você pode medir isso
em repetições, ou você pode medir isso em tempo também, o que é muito legal da gente fazer. É comum você ver escrito também, às vezes até um negócio mais ou menos assim, ó, 5, 0, 5. Por quê? Porque a gente sabe que o exercício ele tem duas fases, tá? Ele tem a fase excêntrica e a fase concêntrica. Então a ideia disso daqui é você dar o tempo para determinada fase do exercício. 5 segundos descendo, é tempo pra caramba, aí não pausa nada, parou aqui no meio, seria a pausa, tá? E depois 5 segundos subindo. Essa é uma nomenclatura que você pode ver aparecer no seu treinamento. Mas a ideia aqui é você controlar a quantidade de trabalho que esse grupo muscular, esses grupos musculares estão fazendo em determinado tempo. Aqui você não tem controle de quanto tempo demora a repetição. Esse daqui é mais comum no treinamento de força, porque você quer mover as coisas o mais rápido que você conseguir. Quanto mais rápido você mover uma carga pesada, mais forte você vai ser. Carga pesada em termos relativos, tá bom? Porque é uma questão, né? Sempre que você fizer uma repetição máxima, o máximo de carga que você conseguir, vai parecer visualmente devagar, mas dentro do seu corpo você está movendo o mais rápido que você consegue, porque você nunca vai conseguir fazer uma repetição máxima devagar, de propósito, tá bom? Pode tentar aí, não vai dar, é impossível. Mas a ideia aqui, a quantidade de trabalho. Se você não tiver medido por tempo, você mede por repetições. E aí você sabe que fazendo 3 séries de 6 repetições, você fez 18 repetições totais no seu treinamento. Isso é importante porque a gente sabe que o maior volume está relacionado à maior quantidade de hipertrofia. Isso você tem que levar em consideração no seu treinamento. Existe uma relação direta entre você aumentar o volume e aumentar a hipertrofia. Porém, você não consegue fazer isso para sempre. Se você só aumenta o volume e faz lá 50 repetições por semana, sei lá, exemplo, para sempre, a sua hipertrofia vai parar e vai diminuir. Porque existe algo chamado a lei natural da acomodação, está representada nesse gráfico. Você começa em determinado ponto, aplica o seu exercício. Você tem ganhos, porém, se nada acontecer e você não mudar nada, os seus ganhos vão estagnar. Você vai parar de ter ganhos, você vai continuar naquela mesma situação para sempre. E se você tentar continuar isso por ainda mais tempo, você vai perder os seus ganhos. Eu exagerei aqui no gráfico, tá? É mais para ser efeito dramático, tá? Eu sei que eu estou perdendo adaptações, por isso que ele está do lado negativo, mas eu dei uma exagerada. A ideia é que se você manter aquele mesmo estímulo, você vai parar de responder. Então, se você manter o volume alto, você vai parar de ter hipertrofia. Organizar o treino ao longo prazo. É assim que funciona a periodização. Logo em seguida, eu coloquei aqui a carga, tá bom? Que seria esses 80 quilos aqui. Isso é muito importante porque diz respeito à intensidade do treinamento. Geralmente, a gente trabalha com a intensidade relacionando a uma repetição máxima. O que isso quer dizer? Que a quantidade máxima de carga que você consegue mover com a forma boa em determinado exercício. Por que com a forma boa? Porque se a forma for muito ruim, chega até a caracterizar outro exercício, como por exemplo, você faz o supino, pausa no peito e sobe. Isso é uma repetição. Agora, se você fizer a repetição máxima, pausou no peito, e na hora que estiver subindo, colocou o cotovelo para fora, ainda é supino. Mas se você estiver fazendo a repetição, parou na metade, subiu, eu já chamaria de outro exercício que não é interessante você fazer. Então é por isso que você toma cuidado na forma aqui. Desde que não vire outro exercício, ainda considera repetição máxima. Geralmente o negócio fica feio, tá? Mas, como que funciona? Na maior parte dos casos, você vai ver a intensidade relacionada à repetição máxima. Então, no caso dessa pessoa aqui, se a repetição máxima do supino dela for 160 quilos para facilitar a minha vida, 80 quilos vai ser 50% da repetição máxima dela. Então você sabe que ela vai trabalhar com essa carga. Para um atleta de força, quanto mais intenso o trabalho, mais ele vai transferir para o momento da competição. Porque no momento da competição, você está fazendo uma repetição máxima. E segundo o princípio da especificidade, se você quiser ficar bom em alguma coisa, você tem que fazer aquela coisa. Então, para você ficar bom em mover carga pesada, o mais interessante é que você só mova carga pesada. Então, se fosse possível, todo mundo que quer ficar bom em powerlift, só fazia repetição máxima. Como assim? A repetição máxima, ela está aqui no meio, é a atividade mais específica. Há 2 repetições, 3, 4, está aqui. Agora, 15 repetições, está muito distante, não vai gerar adaptação, vai utilizar outros componentes do seu corpo, outras fibras musculares, outra ativação neuromuscular, é tudo diferente. Mas, infelizmente, você não consegue fazer uma repetição máxima para sempre. Por quê? Porque existe a lei natural da acomodação. Ou seja, se você ficar sempre na academia fazendo uma repetição máxima, você vai ter ganhos. Mas vai chegar um momento que a sua repetição vai estagnar. E muito rápido, até mais do que a hipertrofia, as suas repetições vão cair drasticamente, porque você não consegue manter aquilo para sempre. Você tem que variar com o passar do tempo, e isso é a periodização.
Agora, entre esses dois aqui, você provavelmente já percebeu que quanto maior a intensidade, menor o volume. Como assim? Uma repetição máxima é só uma repetição. Você não consegue fazer isso várias vezes. 99% das suas repetições máximas, você provavelmente não vai conseguir fazer 2 repetições. Por quê? Porque quanto maior a carga relativa ali que você está movendo, menos você consegue trabalhar. Logo, é uma relação inversa. Quanto maior o volume, menor a intensidade. Está aqui demonstrado no gráfico. O trabalho e a organização desses dois vai ditar a sua periodização. Existem várias diferentes. Aqui no canal eu sempre falo de método conjugado. Se você estiver interessado, pesquisa aí, Gabriel Martins Fitness conjugado. Você vai ver um tanto de vídeo, tá bom? Se vocês quiserem que eu trabalhe o método conjugado explicando com esses conceitos, por favor, deixe nos comentários. Agora, para finalizar o vídeo, a última parte, eu coloquei aqui os dias da semana. É um pouquinho diferente daqui de cima, mas também é muito importante. Por quê? Os dias da semana estão relacionados à frequência do treinamento. Aquele negócio, já dei várias dicas, né? O que funciona aqui, treinar com volume tal para hipertrofia, com intensidade tal para força. Eu dei várias dicas, mas eu só quero que vocês levem em consideração que essas dicas aqui não sou eu que inventei, tá? Tudo isso vem de base de anos e anos de estudo científico, anos e anos de experimentação. Eu estou passando para vocês de uma maneira mais, vamos dizer assim, descompromissada, tá? E a mesma coisa eu vou fazer sobre a frequência. É interessante que para você ter ganhos bons, você treine com uma frequência um pouco mais alta. Por quê? Porque nós sabemos, através de experimentos científicos, que você treinar com uma frequência muito baixa, é pouco tempo, o seu corpo vai fazer uma adaptação e vai perder, porque ela não foi estimulada. E se não for estimulada, a adaptação cai. Da mesma forma que estimular demais. Ou seja, treinar exatamente 2 vezes por dia, todo dia da semana, também não é interessante. Porque se você estimular demais, a adaptação cai. Você não tem sistema no seu corpo, você não tem como recuperar de todo esse estímulo. E se você recuperar e não tiver estímulo de novo, seu corpo vai mandar isso para fora. O seu corpo não quer que você tenha ganho, o seu corpo quer sobreviver, tá? Então, a frequência ela é um assunto muito legal de discutir. Em termos gerais, 2 a 3 vezes por semana é o mais interessante. Uma vez por semana, a gente sabe, a gente tem experimento, a gente tem incontáveis exemplos de que é pouco, você vai ter uma adaptação ali e até a outra semana você já perdeu aquela adaptação ali. Então, como se você estivesse colocando os tijolos na sua casa, você coloca 3 e tira 1. Dependendo do seu treino, você coloca 3 e tira 2. É muito difícil. Então, é legal você fazer entre 2 a 3 vezes por semana. Mais de 3, a gente já percebeu através de estudos que não é tão interessante assim. Por quê? Porque você fazer 4, 3, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana tem a mesma quantidade de ganhos dos outros dias. Então, já que é menos dias na academia, a gente prefere. Eu acho que a maior parte da população, se pudesse fazer 1 vez por semana, faria, mas a gente sabe que não é ótimo. O ótimo é você fazer 2, porque você tem a mesma quantidade de ganhos, você vai menos na academia, você estressa menos, a chance de dar errado indo 4 vezes na academia, fazer a mesma coisa, tá? Importante. Estou falando de ir na academia e fazer a mesma coisa, fazer isso daqui. Você ir várias vezes na semana, é muito difícil para o seu corpo recuperar. A chance disso dar errado a longo prazo é muito grande, porque você tem que manter todas as outras variáveis, a sua recuperação, o seu sono, a sua alimentação. Então é interessante você ficar nas 2 vezes por semana, tá? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Olha o tanto de coisa que eu falei aqui, muitos assuntos, muitos conceitos. Eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalho para gravar. Deixa um comentário se você tiver alguma dúvida, não entendido algum assunto, alguma recomendação de vídeo também, porque eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre treinamentos de força. Não deixe de dar uma olhada no Instagram para mais conteúdo exclusivo. E se você assistiu até aqui, muito obrigado.